Olá, seja muito bem-vindo ao nosso último episódio da temporada de Compliance ESG do ProtivitiCast. Você pode encontrar os nossos episódios no nosso canal no YouTube e no Spotify. Só acessar Protiviti Brasil. Hoje estamos aqui com dois convidados extremamente especiais para falar sobre o tema do momento: inteligência artificial no processo de gestão de terceiros e também como isso impacta os sistemas de compliance já implementados. Aqui comigo hoje, um dos profissionais que eu mais admiro, o diretor-geral da Bialliant, Maurício Fiz, seja muito bem-vindo. E também Paulo Sena, especialista em gestão de terceiros da Suzano. Muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes, nossos admiradores aí do nosso podcast. Obrigado, Bruno. Bom, pessoal, como o Bruno falou, né? Sou o diretor-geral aqui da Bialliant, né? A gente é uma empresa de plataforma de compliance, e uma delas é a plataforma de gestão de terceiros, né? Então, a gente está aí com essa solução desde 2013, 2014. Então, estamos fazendo mais de 10 anos aí com plataformas de gestão de terceiros e passamos por muito perrengue aí para fazer milhares, milhões aí de diligências aí automatizadas. Paulo, por favor, fique à vontade. Bom, Bruno, primeiro eu quero agradecer o convite, quero agradecer a você, a Protiviti. É uma honra poder estar aqui hoje conversando com vocês. Mais feliz ainda poder estar compartilhando esse momento com o Fiz, que é um profissional também que eu admiro muito. Sou Paulo Sena, trabalho na Suzano, fico na frente de gestão de terceiros. Espero poder contribuir um pouco com a minha experiência aqui em gestão de terceiros e tecnologias IA. Certamente. Eu me chamo Bruno Galvão Ferola, sou diretor de Compliance ESG na Protiviti Brasil. Bom, pessoal, começando falando sobre principalmente essa necessidade, talvez até uma obrigação da gente considerar a inteligência artificial aos nossos processos, né? Gostaria que vocês compartilhassem como que tem sido essas discussões nos ambientes de trabalho, começando pelo Fiz. Fiz, você que trabalha essencialmente com tecnologia, software, cruzamento de dados, como que você tem visto o uso da inteligência artificial nesses processos? Bom, Bruno, eu vejo assim, né? Eu acho que temos dois vieses, e é muito legal estar o Paulo aqui, né? Porque eu estou com um viés aqui de fornecedor de soluções. Eu acho que tem um viés muito diferente do fornecedor e do usuário, né? Apesar de ser usuário também, como fornecedor de solução, acho que recai uma responsabilidade muito grande em cima da gente em termos de qualidade da solução, né? Enfim, funcionalidade, responsabilidade do que a gente entrega, né? E lógico assim, está todo mundo pedindo, né, IA, não sabe por quê, mas falam, nossa, vocês têm IA, o que a IA de vocês faz? E ao mesmo tempo tem o lado que eu coloquei agora de a gente entregar um produto, uma solução confiável, que eu não acho que nós estamos ainda lá. É uma opinião baseada aqui em vários testes e soluções que a gente está tentando colocar no mercado, né? Porque a gente tem essas duas pressões. Uma é a pressão, lógico, de entregar o que é o melhor resultado, e dois, não poder falhar com o cliente, né? Então, assim, a gente não pode admitir ter um erro, né? E aí, esse é o peso, eu acho, que da IA traz hoje, né? Acho que a IA no dia a dia, a gente usa no uso pessoal. O Paulo estava até comentando, a gente conversando antes, que é legal, ele vai trazer as experiências dele, né? Ele consegue usar e faz umas soluções bem legais, mas da hora que você coloca numa plataforma para milhares de pessoas, milhares de clientes, e que essa plataforma vai julgar um terceiro cujo contrato está lá em jogo, né? Enfim, né? Uma decisão errada que a gente fizer, posso eventualmente até quebrar a empresa, né? Ele está esperando aquele contrato, está esperando trabalhar, fornecer para uma grande empresa como a Suzano, eu vou lá e cometo um erro através da IA. É uma grande responsabilidade que a gente não pode correr esse risco, né? Então, enfim, tem uma grande pressão no mercado, ao mesmo tempo eu acho que tem uma grande responsabilidade de a gente fazer a coisa certa, tá? Não só fazer o que é hype e o que estão falando para fazer. A IA, ela acaba sendo uma interessante ferramenta que deve ser estudada, absorvida e principalmente aprofundada, mas o peso e a responsabilidade é muito grande para que a gente simplesmente aposte todas as fichas. Até porque a gente tem conversado sobre IA há pouco mais de alguns anos e as nossas empresas, as reputações, têm mais de décadas. E isso não pode ser colocado em jogo por conta de uma novidade que está vindo, que talvez realmente estreie uma nova era da forma da gente trabalhar, novas formas de trabalho, novos jeitos de tomar decisões, até mesmo de analisar dados.
Porém, é preciso ir com calma, né, Fis? Eu acho que é muito legal só falando nesse sentido, de saber que atualmente temos as nossas responsabilidades, a gente entrega o que é contratado, tenta sempre encantar os nossos clientes, mas muita calma também para que a gente não tropece nessas situações que hoje a gente não tem tanta segurança. Porém, é de se olhar com otimismo a IA. E talvez, quem sabe, fazer alguns pilotos, apostar aqui, apostar ali, mas sempre com muita consciência. Muito legal só falar nesse sentido. E você, Paulo, como que você tem visto esse movimento? Internamente, acaba sendo uma discussão mandatória também nas reuniões, em especial de planejamento estratégico? Perfeito, Bruno. Bom, os comentários do FIS aqui totalmente em linha. Eu acho que, primeiro, nessa contextualização inicial, eu queria só trazer um ponto de desmistificar a IA, e mais para frente a gente linka isso, essa discussão em aprofunda, mas eu acho que é muito importante aqui falar para a audiência e a gente sair daquele paradigma da Sarah Connor, lá do Exterminador do Futuro, né? De que a IA bem usada, ela é um aliado poderoso. Ela pode trazer escala, ela pode trazer disrupção, ela pode trazer uma série de outras coisas aplicadas a qualquer tipo de processo. Aqui na gestão de terceiros eu acho que não é diferente, né? Todas as gerações aqui, elas já passaram mais ou menos por grandes transformações. A nossa, por exemplo, aqui a gente saiu, a gente percebeu, a gente saiu do analógico para o digital, né? Então, se a gente não tivesse feito isso, como que seria o cenário de anos atrás da pandemia, por exemplo? Então, só para trazer essas provocações iniciais para a audiência, e o uso da IA, eu acho que com certeza é mandatório. Assim, como a gente consegue aproveitar ela em todos os processos? Como que a gente consegue otimizar gestão de terceiros? Como que a gente consegue trazer eficiência, escala, né? E aí, também, essa parte estratégica ela acaba sendo um pouco mais liberada para você focar nela. Mas um ponto muito importante que vocês trouxeram aqui é justamente sobre a questão do equilíbrio entre o discernimento humano e o uso da tecnologia, né? Se a IA ela é certamente a impulsionadora de gestão de terceiros para o futuro, do meu ponto de vista, é o discernimento humano que vai manter ela ali, né, sendo utilizada da forma correta. Então, ainda que a gente tenha nesse momento essa grande interesse, né, é muito importante a gente ter esse protagonismo da IA, mas com responsabilidade. Exato. E quando a gente fala especificamente sobre processos de gestão de terceiros, cada instituição tem os seus stakeholders, tem os seus terceiros interessados ali. E nem sempre uma instituição consegue avaliar todos os terceiros. É necessário minimamente um grau de priorização que é com base em gestão de riscos, geralmente. E o processo de gestão de terceiros, ele, por si só, ele acaba sendo operacional em alguns momentos. Pelo fato de você buscar informações em documentos, você tentar checar informações se são verdadeiras ou não, muitas vezes cadastrais, se o sócio daquela empresa de fato é o sócio de fato ou realmente ele é um sócio apenas de prateleira. Enfim, é um processo longo, difícil de ser implementado e muito dinâmico. Afinal de contas, muitas instituições não iniciaram suas operações com o processo de gestão de terceiros. E se elas estão querendo começar agora, provavelmente tem um passivo a ser visto. Diante desse contexto do processo de gestão de terceiros, quais etapas desse processo que vocês entendem que a IA poderia facilitar a vida ou que ela tem potencial para otimizar? Fica super à vontade para começar. Eu acho que como o Paulo trouxe, assim, para mim a IA, fundamentalmente, ela traz eficiência. Tá? Então, assim, hoje em dia, em tudo que a gente faz, a IA traz eficiência, né? Tem estudos aí dizendo que, por exemplo, você consegue agregar, por exemplo, na economia global, coisa de 3 trilhões de dólares somente com o uso da IA, né? Por exemplo, né, a gente tem desenvolvedores hoje usando IA que a gente, efetivamente, ele é 60% mais rápido do que ele sem usando IA. Né? Então, para algumas tarefas, IA é muito boa, vai acelerar. Então, sem dúvida, assim, e está em linha também com a questão do Brasil, o momento que a gente está de crise, não tem budget, né? Orçamentos apertados, a gente que é a segunda linha de defesa, né? Você vai pedir
dinheiro para o teu chefe e falar, né? Ele vai falar, peraí, você vai trazer quanto de receita aqui? E falar, opa, pera, não é bem assim. Ou reduzir custo, né? O quanto você vai, ele que vira para a gente, né? O que você vai cortar? Então, a IA é uma super ajuda nesse sentido que vai ajudar a gente a fazer muito mais com menos, né? Então, basicamente isso. Eu não acho que vai ter uma grande revolução, a não ser realmente na velocidade que a gente faz e, eventualmente, daqui a pouco, na qualidade do que a gente faz, né? Mas, de novo, eu volto assim, né? Ainda vai precisar de uma pessoa por trás, olhando, analisando, garantindo que a gente não vai fazer besteira. É muito fácil, acho que, apertar o botão, né? E falar, passou, não passou, dedinho para cima, dedinho para baixo, fechar o olho e simplesmente acreditar. Eu não acho que é responsável. Não é íntegro você fazer isso com tua cadeia de fornecedores, cadeia que, enfim, que dependem de você. Mas, sem dúvida, eu acho que a grande mudança é a eficiência. E é um processo muito sensível, porque às vezes você perde uma informação ali que faria toda a diferença. Ainda mais em contextos de M&A, por exemplo, você está comprando uma empresa, a IA não traz eventualmente um processo que está com um nome meio estranho, ou ele não está numa fase, né, processual que você parametrizou o seu prompt, né, e aí às vezes você tem ali um revertério na hora da conclusão. Fica à vontade, Paulo, para falar um pouquinho. Bom, eu também vou na mesma linha que eu fiz. Certamente um ganho de eficiência. Então, o que você fazia em X tempo, você passa a fazer em, sei lá, pela metade, talvez menos. Então, isso te gera uma série de outras oportunidades que você estava usando aquele tempo, né? E o ganho de eficiência te proporciona. Então, mas, novamente, concordo totalmente com o FIS de que esse ganho de eficiência ele é aliado a uma visão humana, né? Ele é aliado a uma visão de que o humano está ali por trás da IA, justamente como você trouxe, por conta da sensibilidade do processo, né? A gente está lidando com situações sensíveis e críticas muitas das vezes, né? Muito legal. E a gente falou aqui sobre o fator humano, como é importante, inclusive em termos de responsabilização, né, Fis? Tem que ter alguém ali que pelo menos ateste que aquele relatório é crível, que as informações foram checadas. No processo de gestão de pessoas, né? E aí falando sobre formação de equipes mesmo. Vocês entendem que hoje a IA deve ser um requisito mandatório também para um profissional ser considerado atual, desenvolvido, ou vocês veem isso com bastante cautela? É necessário estudar hoje IA para entrar no mercado de trabalho ou permanecer nele e crescer, se a gente fala sobre profissionais que trabalham especificamente com gestão de terceiros? Paulo, quer... Boa pergunta. Olha, eu entendo que IA é mandatório para todo mundo. Independentemente da cadeira que você está sentado, hoje, compreender minimamente IA é importante. Porque se você não tiver essa compreensão, você não sabe a aplicação prática. Você não consegue trazer ela na prática para o processo. Então, ainda que, talvez, por exemplo, alguém que vai sentar numa cadeira específica, talvez precise saber com menor profundidade do que alguém que vai participar de um desenvolvimento, né? Então, o grau, a profundidade do conhecimento talvez mude. Mas, do meu ponto de vista, entender IA é estar no jogo. Legal. Eu assino embaixo, Paulo. Eu concordo, assim. Hoje em dia, Bruno, quem está nos ouvindo aqui que não tem algum tipo de expertise, uso, que não use IA no dia a dia, eu acho que está perdendo muito. Vai perder muito. Eu acho assim, inclusive funções, né? A gente tem que repensar funções na nossa empresa como um todo, né? Eu preciso daquela pessoa de entrada, vamos dizer, em que ela faz aquele trabalho braçal, se a IA me faz isso aqui, eu já preciso contratar uma pessoa já especialista que vai agregar justamente nessa análise do que a IA me trouxe, alguma coisa desse tipo. Eu acho que até repensar o fator humano nas organizações, né? Então, e se a gente não tem pessoal preparado no mercado, também cabe a nós começar a preparar esse pessoal, né? Vou contratar, já quero definir uma pessoa que seja mais criativa, uma pessoa talvez um perfil um pouco mais tecnológico, preparar talvez meus recursos também nesse sentido. Então, para mim, fundamental, tem que saber e a gente também tem que puxar isso nas nossas organizações. Perfeito, acaba sendo um diferencial, né? Eu acho que como toda habilidade, ela vem para somar.
E cabe os gestores ou as pessoas que estão ali à frente do negócio saber colocar as pessoas no lugar certo também. E uma fala do Fiz muito legal é dar a capacitação, né? Porque atualmente todo dia surge uma IA nova, né? Eu lembro que quando eu estava entregando o meu mestrado, e deu muita dó isso, porque no último mês eu descobri uma IA que fazia toda a revisão de texto, me trazia todos os apontamentos que eu poderia querer e para que aquela tese fosse talvez mais efetiva, mas eu fui descobrir ela muito em cima, né? Hoje já os meus colegas ali que estão também fazendo mestrado, eles já usam a IA com muito mais profundidade. E a gente fala isso em vários vieses, né? E às vezes uma IA ela é boa para um determinado processo e a outra complementa. Talvez você precise juntar algumas IAs, né? E fazer um processo único em relação a isso. E Fiz, você que tem bastante experiência, principalmente na área de tecnologia, como que você tem visto essa evolução? E não falando sobre IA propriamente dito, assim. Quais têm sido os principais desafios que você tem enfrentado para sempre estar um passo à frente? Eu não vou falar só da concorrência, tá? Mas assim, em relação a ter soluções que talvez entreguem mais do que é o esperado, que encantem os clientes e que internamente também você consiga melhorar o seu processo sem grandes ajustes ou grandes monitoramentos. Tá. Eu acho que tem dois grandes desafios, né, quando você quer inovar, né? Um é ter um time que seja criativo o suficiente, que não tenha medo de inovar. Eu acho que esse é um primeiro grande ponto, né? Eu vejo muitas pessoas, muitas equipes olhando muito mais assim, em preservar o status quo e com medo de, eventualmente, vou perder meu emprego ou vou causar que meus colegas, meus subordinados percam o emprego. E se apegam, então, ao mundo analógico, vamos dizer assim, né? E o segundo, né, eu acho que assim, é o grande desafio de fazer a coisa dar certo, né? Teve um estudo do MIT, até ele saiu do ar, assim, mas a gente consegue pegar ele no Google ali, que 95% das iniciativas de IA falham no mundo. Então, 95% dos projetos de transformação com IA e de IA, implantação de IA nas corporações falham. Né? Então, esse é o grande desafio ali como empresa, é você conseguir, do começo ao fim, entregar uma IA que funcione, integrada nas plataformas e que seja útil para os clientes. Né? É muito fácil você pegar, assim, e não estamos falando de GPT, de Gemini, do que seja, tá? Isso aqui já está... Nesse mesmo estudo, fala que 80% das pessoas já utilizam a IA, essa IA pessoal, vamos dizer assim. Né? Que seja pago pela empresa, não importa, mas é uma IAzinha pessoal. Mas você embutir dentro das plataformas, das suas soluções, das suas rotinas das empresas, os processos, uma IA, é extremamente desafiador. E vários motivos, né? Os modelos de IA ficam velhos rápidos, né? Não acompanham a velocidade que você tem, então ele dá certo para 80% dos casos, e aí se mudou um processo um pouquinho, opa, já desplugou, já não funciona. É muito caro, muito custoso você fazer isso. Integração entre sistemas. Então, falando de gestão de terceiros, né? Como eu plugo no ERP ou uma IA para ler já, por exemplo, qual é aquela fornecedor que eu estou começando a cadastrar, já disparar automaticamente diligência, já dar o score, já passar no processo de análise e já devolver o score para ele. Não é fácil. Né? API, web service, são vários termos aí, não vou falar aqui de técnicos assim, e que amanhã também quebra alguma coisa e você não está na fila da TI, porque, enfim, como a gente falou aqui, a gente é segunda linha, né? A gente acaba sendo fonte de custo, vamos dizer assim, né? Não de receita, lógico que a gente evita o risco, mas o pessoal olha a gente como, peraí, a prioridade é do venda, não é a prioridade desse cara do compliance, né? Então, assim, você está no final da fila para ter que consertar aquele coisinha que você fez, enfim. Então, são esses os dois grandes desafios que eu vejo. Maravilha. Realmente, de se refletir, né, Fiz? Principalmente sobre mexer no time que está ganhando e tentar dar um passo maior que a perna, né? E a tecnologia, ela vem para nos auxiliar, de fato, né? E quando a gente tem soluções que são soluções seguras, que, de fato, elas fazem sentido, muitas vezes, tentar mexer nesse processo, ainda mais num mundo que a tecnologia anda tão rápido, é necessário um pouco de cautela de fato mesmo. E as tomadas de decisão, elas também têm que ser compartilhadas, né? Muitas vezes. Por isso que eu observo não só o tema da inteligência artificial, mas tecnologia em geral, como um setor muito difícil de trabalhar. Porque mais do que a mão de obra, é necessário ter um pouco de experiência também em relação à gestão de crises.
Afinal de contas, hoje, a vida pode estar correndo normal, alguma coisa pode dar errado e a gente tem que parar todo o processo para atender. Como a gente teve, por exemplo, o caso de um grande fornecedor de nuvem que teve um problema há 2 semanas atrás e desestabilizou diversos sistemas ao redor do mundo. Assim. É o tipo de coisa que, melhor que seja sua matriz de risco, você não consegue prever isso de imediato. E falando sobre o processo de gestão de terceiros, e aí mais em geral, tá, Paulo? Assim, dentro da sua experiência, quais são as etapas mais desafiadoras que você tem encontrado e quais são as suas preocupações atuais em relação à execução desse processo? Perfeito. Acho que quando a gente está falando de gestão de terceiros, a gente tem um ambiente bem complexo e sensível. Né? Ali dentro de gestão de terceiros, a gente pode estar falando de fornecedor, parceiro, cliente, prestador de serviço e vários outros terceiros a depender do ambiente corporativo de cada um. Eu acho que desafios a gente tem bastante, a gente tem bastante oportunidade e desafio. Então, até aproveitando, linkando um pouco com o que a gente estava falando, mas falando do processo na prática, então, desafios, oportunidades a gente tem na questão da eficiência. Então, todo tipo de processo dentro de gestão de terceiros, como a gente ganha eficiência com isso, como que a gente consegue aplicar IA para isso. Acho que essa é uma preocupação muito grande, porque ganhando eficiência a gente vai trazer a gente vai trazer economia de tempo e talvez até uma economia de recursos em relação a aquele ganho de eficiência. Você libera também mais tempo para o viés estratégico. Então, a pessoa que estava focada ali antes, ela consegue ter mais tempo para focar no estratégico. Né? Além disso, eu acho que uma das preocupações e uma das coisas que a IA pode ajudar e outras tecnologias é em dar padrão para as atividades, dar padrão para determinadas coisas que você tem dentro de gestão de terceiros. Uniformização. Então, você consegue, utilizando, por exemplo, bases históricas, machine learning, programar, de repente, uma IA para te uniformizar e tirar alguns vieses, por exemplo. Né? Então, eu acho que aqui a gente tem bastante oportunidades no processo como um todo. Tá? Atividades mesmo, até mesmo operacionais, redução de tempo, né? A gente tem bons pontos aqui que a gente pode atacar com IA. De desafios, né? Meu ponto de vista, entra sempre a questão ética, entra sempre a questão, né, exatamente como o FIS trouxe, das preocupações tecnológicas, de você conseguir... você faz um desenho e daqui a pouco aquela IA não é mais usada daquela forma. Então, assim, há uma questão de responsabilidade muito grande aqui nessa utilização sempre com o olhar humano. Tá? Maravilha. E a gente falou bastante sobre, talvez, as problemáticas e as consequências, né? Às vezes até do uso um pouco discriminado em relação a isso. Na opinião de vocês, qual que seria uma boa forma de enfrentar esse problema? Se a gente fosse, por exemplo, pensar aqui num planejamento estratégico, seria trabalhar uma governança de IA? Seria tentar montar uma equipe especializada nisso? Trazer um consultor externo? Como que vocês veem esse processo de, talvez, absorção da IA no dia a dia? Ou será que facilitaria mais a vida a gente ir aos poucos internamente, com o próprio time interno, dentro da nossa segurança da informação, da confidencialidade da nossa empresa, desenvolver ali talvez uma ferramenta para nós. Não uma ferramenta que atenda a todo mundo, mas especificamente para alguns processos. Enfim, colocando aqui uma discussão até ampla em relação a isso, mas como que vocês talvez veem essa questão do uso sendo utilizado como se fosse um projeto mesmo? Se vocês fossem iniciar hoje, como que vocês fariam? Fique à vontade, Paulo, para começar. Se a gente fosse fazer um projeto e precisasse implementar tecnologias e IA, por exemplo, o que eu vejo? Né? Primeiro, entender o processo. Do que a gente está falando? Quais são as etapas do processo? Quais são as fases do processo? Quais são os gargalos do processo? As oportunidades que a gente tem. Então, tendo isso, conhecendo o processo end-to-end, você consegue priorizar soluções inteligentes. E aí, como você disse, né, será que para esse processo ou para essa parte do processo você não consegue desenvolver um agente com uma funcionalidade específica? Com uma tarefa específica?
Talvez isso seja possível. Talvez a gente consiga, para tarefas específicas, aí falando mais amplo, não falar só em um agente, mas falar em um squad de agentes, né? Então, conhecendo bem o processo e sabedor de cada das etapas, eu acho que você consegue atuar precisamente no que precisa ser melhorado, no gargalo, enfim, né? É por aí que eu penso, tá? Eu concordo com o Paulo, assim, e trazendo um pouco, né, tanto para a literatura quanto para a realidade, né? Eu acho que, assim, importante quando você vai implantar algum projeto, especialmente de IA, coisas muito inovadoras, é você não ser muito ambicioso, no sentido de querer resolver tudo de uma vez, né? Então, em inovação, e lá pegando a literatura, sei lá, o Clayton Christensen lá do Dilema da Inovação, mostrado, né, vários cases aí que se você começar pequeno, começar focado, tem muito mais sucesso do que você tentar abraçar tudo. Então, querer resolver o problema da tua área inteira é muito mais chance de fracasso e talvez seja vinculado com essa estatística de 95% de falhas, né? Não sei se fizeram um estudo nisso, mas geralmente você começa com inovação com um spin-off, uma área menor, um processo menor, e aí construa em cima desse sucesso que você vai ter. Então, como o Paulo colocou, poxa, faz uma IA que resolva uma dor tua, experimente, veja como funciona, plugue no teu processo e de lá você vai expandindo. E para pessoas, a mesma coisa. Eu acho que assim, não dá para tentar transformar a organização inteira, todo mundo virar especialista em IA. Você tem que começar com talvez montar uma área de contratar alguma pessoa especialista, que ela vai experimentar, testar, você vê se funciona, se a pessoa tem um fit cultural com você. Aí, a partir dali, você constrói em cima disso. Senão, que o orçamento vai ser melhor dirigido, você não vai gastar tanto, a chance de sucesso é muito maior. Então, eu iria nessa linha que o Paulo colocou assim, vai resolvendo, fatia o problema, né? E resolva parte por parte. Eu acho que é sempre isso, né? A solução voltada para uma dor, solução voltada para um problema corporativo. E perfeito isso, de começar em fase, fazer o MVP, por exemplo, ver os resultados e pivotando ali no processo. Então, funcionou? Beleza, vamos pensar em outra oportunidade, tá? Muita linha que o FIS trouxe. Maravilha. E o FIS ele trouxe um ponto na resposta anterior, que é ter um time criativo, né? E a criatividade você não pode limitar. Por mais que às vezes fuja muito da casinha algumas ideias, quando a gente fala de tecnologias e inovações, às vezes, ali numa discussão extremamente informal, numa reunião um pouco mais leve, surgem bons insights, né? E é muito interessante o caminho das respostas, porque a gente volta no velho e bom tradicional gestão de riscos, né? De fazer um mapeamento do processo, porque há instituições que nem um mapeamento existe ainda. O processo ele é feito, ele é só executado. Eu fiz trabalho há muitos anos com tecnologia, provavelmente alguns clientes nos procuram também, querendo um botão a ser apertado, que a gente jogue simplesmente 10 CNPJs e saia 10 relatórios, quando existe também um dever de casa de poder parametrizar essa ferramenta, porque ela é enorme, ela tem um potencial gigantesco. Então, por isso que é necessário você se conhecer antes. Saber da sua necessidade, primeiro ponto. Adoro essa ideia de trabalhar principalmente com um piloto, e às vezes um piloto numa atividade específica, e às vezes a atividade específica não precisa nem ser tão operacional, você pode até trazer uma atividade de um especialista, enfim. E isso passa muito de você também ouvir as pessoas. Porque quando a gente observa um processo, ele é muito bonito quando ele é colocado nas caixinhas, dentro de um Excel, às vezes, ou de um PPT bonito. Mas as pessoas que estão ali no dia a dia é que a gente sabe exatamente qual é a dor, qual a dificuldade, né? E é muito legal a gente observar isso porque acaba sendo uma melhoria contínua. Às vezes a gente acredita que aquela atividade demore por volta de 1 a 2 horas, quando o nosso analista está demorando praticamente 8 horas. E não é porque ele está de má fé, de um home office, porque ele está fazendo outras atividades. É porque realmente ela é muito difícil. E a atividade de gestão de terceiros tem essa característica mesmo, né? Já são, eu acho que acredito, os 3 últimos relatórios do DOJ em relação aos sistemas de integridade, né, a eficiência dos programas de integridade, apontam gestão de terceiros como o calcanhar de Aquiles das instituições, né? Muito por conta, talvez, dessa quantidade enorme de dados que precisam ser avaliados, pela dificuldade de você também definir o que é terceiro para você,
né? E algumas instituições até inovam colocando parceiros algumas coisas, né? Ou terceiros outras, mas no final do dia acaba sendo terceiros todo mundo que nos rodeia ali e precisa ser avaliado minimamente. E por conta disso a gente tem esse desafio da eficiência sempre, mas e também de não errar, né, Fis? Porque pega muito mal você colocar um relatório com uma informação atrasada ou uma informação que não é tão nova. Eu estive ontem atendendo um dos nossos clientes que ele passava por um processo de due diligence, inclusive, de um fornecedor multinacional muito maior do que ele é um distribuidor no Brasil, e esse fornecedor, notoriamente reconhecido por ter muitos parceiros ao redor do mundo, ele fazia algumas indicações de melhoria no processo de due diligence. E duas delas foram: primeiro, encurtar o tempo de análise das due diligence. Não fazer aquela apenas anual. Tentar fazer ela semestralmente, pelo menos, a cada 6 meses. Inclusive para aqueles fornecedores tidos como baixo risco. Então, por conta da velocidade das informações e das bases sendo atualizadas de maneira quase diária, ele sugeriu essa melhoria. E a segunda delas foi deixar de uma maneira muito clara na política de gestão de terceiros, porque tudo começa com uma política, né, Paulo? A gente precisa ter nossa regra escrita, senão fica uma regra pessoal. Incluir ali quais são os países que necessariamente devem ser sancionados. Isso porque a gente vive também em tempos de guerra. Então, são melhorias que talvez há 10, 15 anos atrás a gente não conversasse muito sobre elas, né? E entrando um pouco nessa linha sobre processo de gestão de terceiros e programas de integridade, como que vocês têm observado os sistemas de compliance hoje? Né? Em especial também nessa nova era da tecnologia. Vocês enxergam que a tecnologia vem para somar dentro desse sistema, facilita a gestão ou não? Ou de fato seguir o feijão com arroz, o velho e bom Excel, o acompanhamento na linha, ainda assim funciona? Fica à vontade, Fis, para começar. Olha, assim, fundamental, né? Eu acho que assim, não dá para andar para trás hoje em dia. Eu diria assim, qualquer sistema de gestão de compliance, integridade, de terceiros, né? Facilita demais a nossa vida, né? Então, você imagina um sistema que praticamente bem configurado, ele roda praticamente sozinho. Né? Lógico, como a gente falou, né? Precisa ter alguém no final olhando, analisando, ter a governança disso corretamente. Mas você tem hoje em dia sistemas automatizados, né? Em que você, pegar o compliance como um todo, né? Poxa, você se pluga no diretório da empresa, se um colaborador entra, já pode disparar automaticamente a diligência, já dispara uma política, dispara o código de ética para ele assinar, ele já faz o treinamento que ele precisa fazer. Se ele sai da empresa, ao mesmo tempo também já avisa o gestor que, olha, ele saiu, precisa desligar o login dele, alguma coisa desse tipo. Então, assim, são sistemas muito completos, né, de gestão do compliance, com a agenda do regulatório, já te avisa, então, 3 meses antes, olha, você precisa rodar de novo isso, fazer aquilo lá, puxar isso. Sistema de diligência de terceiros, mesma coisa, né, plugado na base, vamos dizer, no RP, que é o caso, né, pegando aqui um exemplo da Suzano. É legal que a Suzano, por exemplo, é um grande parceiro nosso, no sentido que o Paulo sempre desafiou a gente, automatizou grande parte do que a gente é hoje, graças a essas exigências, né, de automatização, de configuração de riscos, das ideias também, e assim, que roda muito rápido, muito fácil e agiliza demais a vida. Então, assim como eu acho que assim, a automatização veio para ficar, são sistemas, e quem ainda está na época da pedra lascada aí do Excel, realmente sofre demais. Sofre porque a gente está sempre, quando fala de gestão de terceiros, por exemplo, a gente está sempre falando de grande volume de dados. Então, você gerir isso, você ser eficiente com isso, é difícil. É muito difícil. Se você não tiver minimamente uma automação, minimamente integrações, tem muita tarefa operacional que pode ser automatizada com qualidade, sem perder nenhum tipo de governança, muito pelo contrário, até ganhando, né? Porque você passa a ter a rastreabilidade, log, auditoria, tudo isso você ganha também com automatização. Você tira um pouco do humano ali quando dá para tirar, né? Quando dá para tirar. Então, totalmente de acordo, eu acho que a automatização, seja ela com o uso de IA, seja ela com sistemas diferentes, ela é fundamental. Ela é fundamental. Ela é necessária, não é nem fundamental, ela é necessária
para você conseguir ter uma eficiência, uma performance adequada. E o uso dessas tecnologias independe do tamanho de uma instituição, né? Hoje você consegue ter soluções com custo-benefício altíssimo, né, que facilita demais, principalmente a gestão do seu sistema. E falando aqui sobre sistema de gestão de compliance, vamos pegar aqui a ISO 37301 como parâmetro. É um processo auditável, que você precisa ter minimamente um acompanhamento mensal ali dos seus indicadores. E eu, particularmente, que sou também auditor líder, e a gente acaba sendo também requerido pelas instituições para auditar os processos, a imagem que passa sobre a governança e o nível de maturidade de uma instituição, quando você pede para observar alguns indicadores e há um sistema por trás, que você vê tudo bem categorizado, parametrizado, arquivado, com segurança, com confidencialidade, com parametrização de acesso. Nem todos podem ter acesso àquela situação, com uma excelente governança em relação à tomada de decisões também. E aqui eu não estou falando apenas de um processo padrão, como é um canal de ética, que a gente sabe de todas as blindagens que ele precisa ter, mas gestão de terceiros também. E aí a minha próxima pergunta é no sentido do usuário mesmo, né? Paulo, hoje você é o especialista ali de uma grande instituição, mas provavelmente você deve ter outros colegas em outros departamentos que também utilizam das fontes do seu trabalho ou de alguma forma também querem fazer as suas próprias pesquisas, né? E aí, complementando, aí depois eu jogo até a bola para o FIS. FIS, hoje os clientes que te procuram buscando soluções também com parte de gestão de terceiros, quais são os departamentos hoje mais interessados nessa solução, né? E aqui, para finalizar, eu particularmente tive uma experiência que eu não tive na minha carreira até então, recentemente, em que eu recebi uma consulta se o presidente da empresa poderia ter acesso à plataforma de gestão de terceiros, porque o próprio presidente gostaria de fazer as suas pesquisas reputacionais das pessoas que pediam agenda com ele ou gostariam de se encontrar com ele. Ele não gostaria de ver, por exemplo, os relatórios de conformidade ou as decisões, né, do comitê de ética, eventualmente sobre aquele fornecedor, mas ele gostaria de saber quem que seria o Carlos Alberto, que marcou um apontamento com ele 10 horas da manhã, deixou o CPF, ele quer saber quem é aquela pessoa, e ao invés de colocar o nome no Google, ele quer usar a nossa plataforma de gestão de terceiros. Achei curioso. Achei por de um ponto de vista de integridade, achei interessante ele poder ter uma diligência prévia, mas aí eu gostaria de saber dentro da experiência de vocês também, em relação aos usuários, quem que vocês acham que tem se interessado muito internamente e também na visão de clientes? Fica à vontade, Paulo, para começar. Na visão dos usuários, olha, por gestão de terceiros e, por exemplo, como você disse, a parte de diligência, todos. Eu acho que todos. E é natural que quando o processo ele vai crescendo dentro da corporação, vai ocupando nichos mais estratégicos também, as pessoas passam a conhecer mais e passam a querer mais... tenha mais interesse mesmo em saber, olha, como isso funciona, o que eu posso fazer, para que situação se aplica, né? Então, e aí dentro das diretrizes internas de cada companhia, do que pode ser feito e o que não pode ser feito, eu acho que dá para dar esse direcionamento, sim. Então, é natural que você tenha um interesse maior sobre o processo, tá? Eu vejo por aí. Eu acho que assim, pelo que eu vejo, né? Começou lá atrás, eu acho que assim, com interesses muito da área jurídica da empresa, até por questões da anticorrupção, né? Até desde a FCPA, vamos pegar a FCPA 98. SOX também, né? SOX e tudo mais. Então, estamos falando empresas que eram listadas lá fora e eu lembro que assim, a gente conseguia falar e vender para o jurídico, basicamente, porque eles tinham que atender um requisito legal, né? E foi migrando para a área de compliance e hoje está migrando, acho que como o Paulo colocou, até para uma área de qualificação de fornecedores, de terceiros, do que seja, que são até uma área especializada, às vezes dentro de suprimentos, às vezes no compliance, em algum lugar ali. Então, está tendo uma área especializada em gestão dos terceiros, acaba pegando um pouco gestão documental, né? Então, poxa, né, contrato social do terceiro, cartão do CNPJ, essas coisas todas, sendo, vamos dizer, o guardião desses dados ali daquele terceiro e qualificando esse terceiro. Então, uma área mais de qualificação, né? Mas nas grandes empresas, né? Empresas um pouco menores, né, ainda acaba sendo com quem está responsável por essa atividade. O que eu acho interessante é que
tá tendo um interesse muito grande, assim, né? O que era muito nichado lá atrás, 10 anos atrás, era um parto você falar, ninguém sabia, a gente só tinha literatura em inglês, né? Os Estados Unidos era a grande fonte ali das literaturas, red flags, até hoje a gente fala, né? Watchlist, red flag, tal, né? Não temos termos em português para falar desse histórico, né? Mas hoje já está muito disseminado. Acho que hoje, assim como o código de ética, todo mundo sabe que, poxa, eu tenho que olhar um terceiro, vou ter que olhar meus terceiros, não tenho como fugir disso. Aí não sei se é a herança da Lava Jato, eu não sei o que levou, mas levou-se a essa necessidade no Brasil. Eu acho que a Lava Jato, ela ampliou o foco no que é compliance. Talvez tenha popularizado, assim, no senso comum de, putz, isso existe. E aí, depois disso, eu também concordo com você. Eu acho que uma atividade, uma área que era muito vinda de fora, né? E aí a gente tinha uma restrição, talvez, até para grandes empresas, só naquele momento. Hoje a gente tem aquilo muito mais popularizado, né? Muito mais dentro das empresas mesmo, independentemente de porte. Exato. E tem um dado, acredito que das sanções que o FCPA realmente acaba sendo mencionado como o principal problema. Salvo engano, mais de 80% das sanções que foram tidas como de fato verdadeiras, né, e que tem realmente ali uma questão de responsabilização, envolve uma terceira parte. Né? Daí a necessidade de você ter um bom processo de gestão de terceiros. E falando do processo propriamente dito, não sei se a gente poderia classificar em talvez 2 grandes momentos ali. Um momento mais reativo, no qual você pesquisa, avalia e recomenda. Mas também tem um outro lado da gestão do terceiro, que é você desenvolver o fornecedor. Você tentar trazer conhecimento para ele. Tivemos aqui um caso legal que vocês mencionaram, que, poxa, a Suzano puxa a régua para cima dos nossos processos internos de tecnologia, né? E aí, Paulo, uma dúvida que eu tenho é se existe uma preocupação também de uma empresa de grande porte, você pode falar da sua experiência ou de mercado, como de conhecimento, de moldar aquele fornecedor para a sua necessidade, investir nele em relação a isso, né? E não somente avaliá-lo. E nesse sentido de desenvolvimento, mais do que propriamente dito as questões de treinamento, de capacitação ou dar os desafios, tem também uma parte de você, talvez, motivá-lo a melhorar, né? E eu percebo em alguns programas de desenvolvimento de fornecedores até premiações mesmo. Daquele fornecedor que mais segue o processo de qualidade da empresa, sim, que ele entrega dentro dos KPIs do contrato, eventualmente aquele que investe também para atender o nosso processo. Me fala um pouco sobre como que funciona, talvez, essa outra parte do relacionamento com os fornecedores. Perfeito. Concordo totalmente. Dentro da empresa, né, você tem setores que ficam focados com essa parte, então existem programas específicos para isso, sim. Então, eu entendo como você trouxe aqui, né? Nosso relacionamento com o fornecedor, com a cadeia de valor, ele não é só na parte, né, de compliance, na parte, sei lá, do diligenciamento, na parte da gestão do terceiro. Ele tem, sim, um outro viés que é de premiações, de fortalecimento da cadeia como um todo. Porque se você fortalece, né, a cadeia, no final do dia você está fortalecendo a corporação que você está. Tá? Então, o desenvolvimento da cadeia ele é muito importante, sim, dentro das empresas. Tá? Até, por exemplo, identifiquei alguma coisa em diligenciamento. Será que uma empresa não pode pensar num plano de ação para aquele fornecedor? Para aquele fornecedor, para aquele terceiro, enfim, independentemente de que cenário a gente esteja falando? Será que nesse plano de ação você, entre aspas, não reabilite ele a voltar a fazer parte do elo? Então, são coisas muito interessantes, sim. São iniciativas que eu entendo como muito positivas nesse fortalecimento de todos os elos, tá? Perfeito. A gente até trabalhava, né, fiz um projeto chamado Parceiro Íntegro, no qual a gente tenta incentivar as instituições a olhar o fornecedor com outros olhos, como esse olhar que o Paulo muito bem trouxe aqui. Um olhar de ser um verdadeiro parceiro de negócio. Exato. Porque uma instituição, quando tem um bom parceiro, um bom fornecedor, é uma excelente mão na roda. Né? Livra muitos problemas, até uma questão de responsabilização muitas vezes. E trabalhar lado a lado é uma contribuição mútua.
Porque a empresa ganha, porque ela está pagando menos e recebendo muito mais por aquele serviço que ela mesma está customizando. E o fornecedor ganha muito know-how de uma instituição que talvez esteja anos-luz à frente em outras iniciativas também. E esse trabalho do parceiro íntegro, ele vem com esse viés, não somente, Paulo, de avaliar ali os riscos e trazer um pouco de informação mais estratégica, menos de integridade, mas considerando, obviamente, integridade e riscos, mas mais estratégica sobre aquele fornecedor e trabalhar junto com ele em relação a um plano. E a ideia de ter um parceiro íntegro é que no final desse processo, os que mais se destacam, que conseguem realmente resultados muito legais para ambos os lados, eles sejam reconhecidos pela empresa, seja por um reconhecimento, às vezes, público, recebe um prêmio, às vezes tem um momento ali com o presidente, seja no reconhecimento dentro da área de negócio mesmo. Às vezes ele ganha, talvez, uma prioridade numa concorrência, talvez ele ganhe um incentivo, até mesmo financeiro da instituição. Enfim, são algumas formas. Mas é necessário ter uma maturidade, né, Paulo, para pensar desse modo. Afinal de contas, se a gente não faz a lição de casa, que é só colocar para dentro de casa quem a gente realmente acredita, quem está atrelado à nossa cultura, fica difícil também pensar um pouco à frente. E é um pouco do que você disse, né, Fis? De trabalhar o processo passo a passo, item a item. E vocês comentavam um ponto muito legal sobre talvez a origem, né, dessa forma de avaliação, talvez essas necessidades. E vem muito da área que a gente vive do acesso à informação. Hoje o que a gente mais tem é informação a ser consultada. Né? Inclusive, um ponto que me trazia um frio na barriga era quando eu precisava verificar a rede social dos clientes e dos sócios. Né? E aí eu perguntava, à época, quando eu trabalhava, eu também já fui especialista em gestão de terceiro, Paulo, eu perguntava para os meus diretores, mas eu tenho que ir até quando? Porque assim, eu posso olhar até 2010, 2008, 2000... Você quer que eu acesse o Orkut da pessoa? Porque ali eu vou encontrar algumas situações, né? E quando a gente lida com situações de crise, a gente encontra hoje uma cultura que as pessoas observam outros momentos de vida das empresas e das pessoas e tem aquilo como talvez um momento atual. E a gente observa isso muito em relação aos influencers, né? Que às vezes a pessoa postou um tweet há 10, 15 anos atrás, uma fala racista, por exemplo, e atualmente esse influencer às vezes se depara com esse passado um pouco indecoroso. Então eu acho que também o processo de gestão de terceiros é você revisitar, né, o que é feito, o que foi feito no passado, recategorizar, evoluir em relação às políticas. Né? E por isso que a minha próxima pergunta, a gente já encaminhando para o final do nosso encontro, hoje em processos de melhoria interna mesmo, né, vocês veem como obrigatório questionar os processos diariamente, em relação a, por exemplo, as fontes que a gente consulta, os conteúdos, as priorizações, às vezes até a categorização de risco. Vocês entendem como uma rotina saudável isso? E se vocês fossem, enfim, opinar, qual seria a periodicidade para fazer esse tipo de autocrítica? Seria anual? Seria a cada 3 anos? Seria semestre a semestre? Enfim. Fica à vontade. Bom, Bruno, em relação a fontes, tá? Eu acho que assim, a gente tem eu acho que é uma grande falácia, talvez, acho que falar assim, que estamos na era da informação. Acho que estamos sim. Agora, informação boa, informação de qualidade, não estamos. Né? Então, assim, depois o Paulo pode comentar, mas a gente tem uma enorme dificuldade de acessar informação de qualidade no Brasil e no mundo, pior ainda, tá? América Latina e tudo mais. Ou seja, né? Poxa vida, né? Aquela lista que a gente precisa acessar hoje em dia, ela está protegida, está com CAPTCHA, ReCAPTCHA, e você precisa usar o GovBR para acessar, e é quase impossível consultar aquela lista. E quando você descobre que tem alguma lista disponível, a qualidade dela é muito ruim. E então, assim, o calcanhar de Aquiles, eu acho, do processo de gestão de terceiros não é tanto o processo, não é tanto, eu acho que essa questão toda de score e análise, mas sim a qualidade das informações que você tem, né, hoje em dia. Então, tá muito difícil. Acho que é muito fácil você hoje olhar, realmente fazer uma busca de pessoa física, tá muito mais fácil hoje em dia, porque, poxa vida, né, é o que você falou, né? Deixa eu olhar o LinkedIn, ver o que a pessoa postou, poxa, a pessoa é racista, a pessoa é homofóbica, a pessoa é A, B, C, D, porque ela postou aquilo, tá meio fácil. Agora, na hora que você começa a olhar o mundo de pessoas jurídicas e dados oficiais, tá cada vez mais difícil, né? A gente está colocando barreiras ali para acessar as informações, para ter informações que seriam
o Brasil era um oásis ali na América Latina em termos de informações, muito fácil de obter, portal da transparência, está cada vez mais difícil, enfim. Então, eu acho que assim, esse é o grande ponto, acho que conseguir boas informações para você criar, vamos dizer, para o teu modelo ali, seja de A ou não, conseguir fazer o julgamento, né? E, sim, eu acho que assim, tem que revisar periodicamente, baseado muito nessas informações que você tem. Se conseguir uma fonte nova, você vai precisar recriar, né? Recalcular todo o teu score de riscos, porque, poxa, escolhi uma fonte que ela é mais relevante que aquela outra, porque aquela perdeu a relevância, eventualmente. Né? E às vezes vem uma fonte do terceiro setor, né? As questões de trabalho escravo são muito assim, escravo, né? Então, assim, e tem muita gente, e é ruim falar isso, mas eu tenho que falar, né? Enfim, que eu vejo assim, a gente recebe muita RFP para fazer, né? E pessoal pedindo coisas que não faz sentido nenhum. Assim, é muito pela quantidade e não pela qualidade, né? Vocês têm essas 200, 300 listas, mas você fala assim, mas por que você vai fazer? Ah, vou fazer diligência de não sei o quê. Você fala, mas para que você precisa dessa... Por exemplo, trabalho infantil, né? Não existe a lista de trabalho infantil, na verdade, né? Publicado, né? Enfim, então assim... E vem lá, você não consegue acessar ou fontes que estão fechadas, né? Querem boletins de ocorrência, né? Poxa... Você não consegue... Não existe a fonte de boletim de ocorrência, mas está lá numa RFP pedindo... não, mas falaram que tinha. Não tem. Então, acho que ainda tem um mundo ainda de desconhecimento grande em relação ao que precisa ser feito, qual é o objetivo da diligência versus o que você tem disponível para avaliar e versus o conhecimento da pessoa, né? Eu já tive um cliente que, em sede de proposta mesmo, fiz... Ele perguntou se a gente conseguia trazer os extratos bancários da pessoa que estava sendo avaliada. Assim, há um limite, o limite é sempre legal, né? E é muito bacana isso que você disse também, porque dependendo do país, o acesso é extremamente restrito, né? Principalmente sobre questões financeiras, questões de sócios, empresas, aí é difícil. Com certeza, com certeza. Acho que excelentes pontos que o FIS trouxe. Ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente tem pouca qualidade, na maioria das vezes. Então, a qualidade, né, não acompanhou a quantidade que hoje a gente tem. Né? Eu concordo totalmente, assim, as coisas, além disso, as coisas acabam mudando muito rápido. Você citou como exemplo uma nova fonte que muda todo o seu processo. Então, as coisas também ainda tem esse desafio, né? Como as coisas mudam muito rápido, talvez a periodicidade de olhar ali, pelo menos para parte dos processos, você tem que reduzir. Porque você tem muita novidade, às vezes não com tanta qualidade, né? Mas muita novidade e que você precisa olhar, refazer, modificar a score, ver risco, enfim, mudar a estratégia por conta do impacto daquela novidade. Então, eu não sei, talvez olhar o processo como um todo sempre acho que é mandatório, até para questão de excelência operacional, de você, né, a forma que você fez, sei lá, X tempo atrás, já não é a forma que a corporação tá, já não é a forma que você pensa, já não é a forma que, sei lá, a gestão de terceiros está. Então, sempre tem que estar revisitando o processo, mas com o desafio da periodicidade talvez ser menor para parte, pelo menos, do processo por conta dessas mudanças constantes. E aí tem a questão da IA, né? Acho que se eu preciso mudar meu processo relativamente com periodicidade razoável ali, né? Os modelos que eu desenvolvi também vão ficar velhos rapidamente. Eu preciso recriar esses modelos, testar esses modelos de novo, retreiná-los, né? Eu acho que é muito fácil você pegar ali massa de dados, jogar para ela e falar, me diga se tem risco ou não, mas enfim, ela vai errar. Claro, não podemos errar, já falamos no começo essa responsabilidade, né? E ela não vai ter parâmetro de comparação, né? Eu estou colocando um novo modelo lá dentro. Enfim, a qualidade dos dados também, né? Muito importante, ela vai ter viés, você quer evitar o viés. Então, tem essa questão toda de... enfim, estou automatizando, estou colocando IA. Mas, poxa vida, se eu estou mandando meu modelo a cada 6 meses, né? Eu tenho um trabalho grande, então eu vou precisar... Meu modelo também fica atualizando, né? Enfim, tem um custo atrelado a isso, vale a pena, sem dúvida que vale a pena, temos que fazer. Mas muda o perfil do profissional, muda o perfil da equipe, é uma equipe muito mais tecnológica, uma equipe que tem que estar muito mais ligada na qualidade de dados.
de repente aquele dado deixa de ser bom. Sim. Muitas vezes começa a vir um monte de besteira no dado, e você fala, pô, vou parar de olhar, enfim, né, fontes de mídias, né, abertas, né? Hoje em dia o que se publica de besteira na internet, né, um blog aqui e ali, você tem que começar a direcionar para os principais veículos, enfim, tem muito viés hoje em dia, né? Essa polarização que a gente está vivendo, né? Qual é que mídia é menos polarizada, mais neutra que a gente consegue se embasar, né? Para ter né, não dizer que a pessoa é um crápula, que fez isso, que fez aquilo e tudo mais. É muito complicado isso. Sim. A gente vive num país da CPI das fake news, né? Assim, até um processo eleitoral que era tido antes como referência no mundo inteiro, hoje ele é questionado, né? E até as mídias tradicionais, né, Fiz? A gente também tem que ter uma segunda opinião em relação àquilo. E quando a gente fala de IA, a inteligência artificial, via de regra, ela quer te agradar. E se ela precisar mentir, manipular ou distorcer para isso, ela vai fazer. É verdade. Por isso que é importante também sempre ter um passo atrás. Esse senso crítico, eu acho que ele nunca foi tão importante. Ainda mais nessa era da qualidade tão baixa das informações. Isso para tomada de decisão também é essencial. Observar mais lados, ter outros contextos, né? E eu acho que nesse cenário, ter um assessor externo, tanto na parte de tecnologia quanto de consultoria, facilita bastante. Até por uma questão de responsabilização. Olha, eu estou com um consultor externo, ele que trouxe tal opinião, ele já teve essa obrigação de fazer uma dupla checagem da informação, de verificar o veículo, se ele realmente é idôneo ou não, e a pessoa que está escrevendo também, né? E a gente observa as notas de retificação, às vezes de notícias, muitas vezes fala, olha, a opinião da pessoa não é necessariamente a opinião da empresa e tal. Enfim, são as formas de poder, de alguma forma, ali, driblar essa situação da qualidade. Indo para o encerramento, pessoal, eu acredito que hoje a gente conseguiu passar aqui, voamos aqui em relação ao tempo, mas talvez alguns aprendizados que a gente teve aqui no nosso bate-papo. O primeiro deles é que a IA é extremamente excitante no sentido do potencial que ela poderia trazer, da qualidade que ela poderia também trazer aos nossos processos e, eventualmente, substituir questões operacionais, redução de custos, enfim, o potencial é enorme. A gente vive aqui, talvez, numa disrupção mesmo do nosso modelo atual de trabalho. Porém, é necessário ter cautela. A história nos ensina isso, né? Ir aos poucos, pilotos, trazer etapas do processo e talvez utilizar a IA para sua necessidade. Não ir necessariamente na onda dos outros, né? E para que você consiga ser assertivo em relação a isso, passa por um processo também de diagnóstico, de avaliação interna, de autorreflexão. E é necessário muitas vezes humildade em relação a isso, de reconhecer que o nosso processo não está tão bom ali, mas talvez a IA possa ser uma boa substituição. Sobre próximos passos, talvez trazer a governança de IA sempre criticando, talvez de uma maneira mais intensa, os processos, não deixar para aquela revisão anual ou num processo de auditoria, incumbir isso dentro da cultura da área de revisão contínua, talvez também seja uma boa dica aí para quem esteja enfrentando esse desafio. E por fim, o uso de tecnologia não tem volta, né? Saber usar a tecnologia talvez seja o principal desafio. E para isso, não necessariamente você precisa se inscrever no MBA, fazer uma pós-graduação, mas eu acho que vale um pouco da instituição também motivar o colaborador, fazer eventualmente alguma especialização interna, os próprios colaboradores dividirem conhecimento. Acho que a instituição tem que colocar isso dentro daquele playbook de respeitar as pessoas, cumprir as leis e talvez entender a tecnologia para que a gente consiga ter um próximo passo. O bate-papo foi excelente do meu lado. Abro agora para que vocês façam suas considerações finais ali. Se quiserem dar uma opinião também aí para os nossos ouvintes, fiquem super à vontade. Fiz, por favor. Bom, obrigado, Bruno, por primeiro lugar. Imagina. Obrigado a todos os ouvintes aí, quem está vendo a gente também. Sempre agradável, sempre bom aprender muito com o Paulo aqui. Um parceiro, um grande amigo que ajuda a gente a melhorar cada vez mais, né? É bom ser desafiado, né? E é isso, e também trocar, né? Eu acho que assim, nessas trocas que a gente tem, né? A gente guarda muito com a gente aqui reflexões, verbalizando, vocalizando, que a gente acaba refletindo, né? Como você falou, eu acho que assim, a IA veio para ficar, a tendência, pessoal, piorar, daqui a pouco vão lançar uma IA geral, que o pessoal está falando, né? Uma IA que consiga raciocinar, e aí ela vai nos substituir, e esse é o futuro, né?
Enfim, então assim, a gente tem que conviver com isso, tem que saber usar essa ferramenta o melhor possível, tirar o melhor dela, né? Mas acho que, de novo, né, sem tirar o fator humano, né? Eu acho que na hora que a gente perder a humanidade, não faz mais sentido, né? Então, são famílias, são pessoas, são empresas que dependem da gente como fornecedores, como futuros colaboradores nossos, né? Então, né, só jogar ali uma IA e jogar a tecnologia para avaliar a pessoa, avaliar aquele fornecedor, a gente pode estar cometendo uma grande injustiça. Com certeza. Enfim, e temos que, de alguma forma, né, cabe a nós também fazer um pouco de justiça no sentido de ser correto com as pessoas que a gente avalia, né? Enfim, então esse colocações finais. Obrigado. Bruno, novamente agradeço. Quero agradecer a Protiviti, quero agradecer aqui o FIX pela troca maravilhosa hoje. Sempre, né, na verdade. Para finalizar, e aí deixar, acho que bem na linha de tudo que foi falado, se a IA hoje, né, é um motor para as outras áreas, é a gestão de terceiros e para as outras áreas, eu entendo que é a responsabilidade, né, o lado humano, né, que é o volante que vai guiar ela para o futuro. Tá? Então, eu acho que essa é a reflexão final e importante de tudo que a gente conversou aqui hoje. Até porque o sentimento e a ética das pessoas não podem ser transformados em tecnologia. Exato. Né? E acaba sendo mais uma ferramenta excelente de trabalho que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, mas com muita cautela. E não esquecendo, obviamente, esses pontos essenciais que vocês mostraram, que tem coisa que só o olho no olho mesmo, né? Só o sentimento humano ali para a gente conseguir resolver. Bom, com isso eu encerro aqui o nosso episódio de hoje. Gostaria de agradecer você que nos ouviu, que nos acompanhou. Por favor, fique super à vontade para ver os outros episódios desta temporada de Compliance ESG no nosso canal Protiviti Brasil no YouTube e também no Spotify. Com isso, a gente encerra a temporada de 2025 em altíssimo nível. E fique ligado para a próxima temporada em 2026. Se você tiver alguma sugestão de tema, quiser ou até mesmo comentar o que foi discutido aqui, por favor, deixe seus comentários. A gente promete ler todos e também responder na medida do possível. E muito obrigado a vocês dois, principalmente pela presença. Foi um episódio memorável. Espero que daqui a um ano a gente converse novamente sobre esse tema, mas talvez com outras preocupações e desafios. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, e até você, até a próxima. Obrigado, grande pessoal. abraço. Obrigado, pessoal.